Estamos aqui na 11ª edição do Café com Cliente, hoje com a doutora Suzana Raposo, médica dermatologista, e é um assunto muito interessante, a gente vai conversar muito aqui, é um prazer te receber. O prazer é meu. E o primeiro assunto, a primeira coisa que a gente quer saber é sobre uma incidência frequente na pele, que é o melasma. Olha, qual é a principal causa do melasma? O melasma está relacionado a fototipos altos, em boa parte das vezes, então peles mais morenas. Aí nós vamos conversar, a gente estava conversando um pouquinho antes da questão da pele clara também com melasma. E relacionados a alterações hormonais também, tanto é que ele é mais comum na gestação, né? Às vezes ele começa na gestação, ou no uso de contraceptivos orais, é o que pode acontecer, né? Então existe uma causa genética, normalmente familiar ali, alguém na família também tem, peles mais morenas, alterações hormonais associadas, sempre relacionada à incidência de radiação. Então, a presença da célula ali do melasma, da célula do pigmento e essa manifestação conforme vai acontecendo a radiação. Eu lembro que quando eu tenho melasma, então eu notei as primeiras manchinhas quando eu iniciei o uso do anticoncepcional e logo após, sei lá, 3, não lembro o tempo, mas pouco tempo depois eu fui pra praia. Quando eu retornei, eu comecei a notar a incidência das manchas. Então, exatamente isso. Aí você começou uma mudança hormonal, né? O uso do anticoncepcional e aí teve a radiação. Exato. O que a gente costuma falar e que é bem importante é que assim, a célula da mancha é uma célula de memória. Você clareia, se pegar sol, a mancha volta. Então é muito importante a proteção solar aí, né? Como no tratamento, assim como os clareadores também. E falando sobre melasma e suas prevenções, então, quais são hoje os métodos mais eficazes, o que realmente tem dado resultado em consultório, como que é isso? Melasma, o tratamento é interessante, ele tem diferença de profundidade, sabe, Ana? Alguns são mais superficiais, a gente fala que que ele pode ser superficial, mais profundo ou misto. Tem áreas, a pessoa tem uma área que o melasma é mais profundo ou mais superficial. Os melasmas mais superficiais, eles respondem bem mais ao tratamento, de maneira bem melhor, mas todos eles vão oferecer uma resposta. O tratamento é com clareador de passar, né, são medicamentos de passar, adequados a cada tipo de pele, o uso de filtro solar e tem alguns aliados agora bem significativos que são medicamentos orais. Legal. Existem algumas substâncias de uso oral que ajudam tanto a proteger do sol quanto a clarear o melasma. Então a gente usa em melasma e em outras doenças também que tem essa piora com a radiação. Você pode falar quais são alguns desses medicamentos? Posso falar o princípio ativo sem problema. Chama polipódio leucotomus, que é um fitoterápico, e tem o picnogenol. São dois fitoterápicos, na verdade. Você pode formular ou pode comprar com nome comercial. Então, o uso deles dois ajuda muito. Legal. Tanto, por exemplo, você estava me contando que tem melasma. Aí você vai para a praia, é legal você começar a tomar um pouco antes já, tipo 15 a 30 dias antes, porque você vai diminuir essa piora que geralmente acontece em quem tem melasma quando vai para a praia. Aí volta. Porque na praia é aquela exposição solar e o calor, então tudo junto. E o sol da praia tem diferença, Anitta? Pois é, o que tem, a gente fala que essa incidência de ultravioleta, a gente está muito perto da linha do Equador, né? Que quanto mais perto da linha do Equador, essa incidência, né, pela conformidade ali do planeta, essa incidência de radiação é maior. Entendi. Uma coisa que a gente fica enganado, que tem que lembrar, é que tem o reflexo da areia, tem o reflexo da água, assim como na neve. Às vezes a pessoa vai esquiar, pode ter uma piora, tem que usar protetor também, porque a neve reflete bastante. Então essa luz refletida também, você tem que usar o protetor solar ali também. Entendi.
E um outro assunto muito importante são as pessoas que sofrem com acne. Se você que está assistindo a gente sofre com acne, a gente quer saber, doutora, tem um tipo de pele que ele é mais propenso a ter acne? A acne ela é uma disfunção da seborregulação. Isso pode acontecer também com as mudanças hormonais, ela começa, né? Então, assim, normalmente a gente fala que o público mais acometido é o público adolescente, quando começam as mudanças hormonais, salvo algumas exceções, né? Existem, por exemplo, a acne neonatal, que o neném pode ter algumas lesões de acne pelo leite da mãe, mas enfim, o público mais acometido é essa mudança hormonal da puberdade. Sim. Só que alguns continuam tendo, mesmo na idade adulta, né? Alguns não melhoram ali, às vezes tem muito paciente que fala assim, eu não queria tratar porque vai melhorar. Sim, pode melhorar, agora tem gente que não melhora e enquanto não melhora está formando cicatriz. Sim. Então é importante esse tratamento para acne, é bem importante, isso é até interessante a gente frisar, porque às vezes eu vejo os pais falando, né? Eu tive, não tratei, depois melhorou, é uma fase. Então, assim, primeiro que para o adolescente, socialmente, a acne às vezes tem uma repercussão grande. Eu já tive paciente que não queria mais ir para a escola pela gravidade da acne. Então, às vezes, né, com esse, tanto as redes sociais quanto a própria dinâmica social ali do adolescente, né, de namorar, então, às vezes é impeditivo dessas situações mesmo, né. Então, é importante tratar por causa da formação de cicatriz e por causa da cicatriz emocional, que às vezes causa, né? Eu falo isso para os pais. Eu falo isso quando eu percebo o pai levando e falando, eu trouxe, mas eu tive e melhorou. Aí eu cito isso, eu falo, cicatriz emocional, é melhor você tratar em virtude disso. E quais são hoje também os melhores tratamentos, mais indicados? Depende do grau? Depende do tipo de acne para determinados tipos de tratamento? Dependendo do grau da acne e da gravidade da acne. Mas assim, a gente fala que o tratamento ouro hoje em dia é isotretinoína, um retinoide oral, que é um medicamento que é com prescrição médica, tem que fazer sob supervisão, tem que fazer sob supervisão, né? Sim. Mas é um medicamento excelente, que a gente tem que ter cuidado, né, na administração, porque a isotretinoína é teratogênica, que a gente fala, que ela dá má formação fetal. Se a menina ficar grávida usando ele, o neném nasce com problema, né? Mas passando essa situação de gestação, daí alguns meses de término do tratamento, ela pode gestar normalmente. Então ele tem uma fiscalização bem grande em cima dele em virtude dessa teratogenicidade. Entendi. Tem que tomar bastante cuidado e procurar sempre a ajuda, né? É importante fazer tratamento por causa das cicatrizes, né? Sim. Mas uma coisa que inclusive a gente estava conversando um pouquinho antes, tem alguns hábitos nossos que às vezes a pessoa não tem tanta tendência a ter acne, mas alguns hábitos fazem ela ter algumas lesões e, por exemplo, quem tem lá um cravinho e começa a mexer, e aí aquilo vai infectar e é gostoso ficar mexendo. Pois eu discordo, eu sou categórica em discordar. Apareceu ali um cravo, uma espinha, não pode apertar nunca. Não deve. O que você deve usar é um secativo, alguma coisa, né? Pode fazer com um profissional direitinho uma limpeza de pele, que é interessante. Também na vigência do tratamento, às vezes ela é importante. Então, primeiro, não mexer esse hábito. E a questão dos cuidados, do skincare, né? E da retirada adequada da maquiagem, isso é fundamental, porque resíduo de maquiagem pode piorar também. Nos meninos, nos homens, a tendência à oleosidade é maior, então usar um sabonete adequado para diminuir essa oleosidade é bem importante. Sim. E você falou sobre o skincare, que é uma palavra do momento, né? Que todo mundo quer saber. E eu queria que você explicasse um pouco para nós, e eu acho que a gente podia fazer aqui o skincare ideal, segundo a doutora. O skincare é o autocuidado, né? Aí você tá falando que é uma coisa,
atual e tal, mas se a gente for olhar para trás, as mulheres egípcias usavam leite azedo no rosto para melhorar a pele, porque o leite azedo tem ácido lático, e o ácido lático melhora a pele, é queratolítico. As indianas usavam urina. Essas regiões, elas têm muito cuidado, essas mulheres do Oriente têm muito cuidado com a pele, né? Sim, mas isso a gente está falando dos tempos antigos, Sim. né? Do Egito Antigo já. Então, a situação, o skincare já existe desde os tempos antigos. O que a gente está vendo é uma modernização disso, né? Até pelas redes sociais, por esse alcance. O skincare, igual você está me perguntando a respeito de um skincare ideal. Cada tipo de pele, cada idade vai exigir um formato. Mas o ideal é que a gente lave o rosto, o sabonete não deve repuxar, um sabonete, se você usa, você tem a sensação de que está repuxando, não é bom. Por exemplo, homem, né? O skincare é para homens e mulheres, né? Homens, de modo geral, não usam, não gostam de usar muita coisa, então a gente orienta que o sabonete, quando o homem usar adequado à pele, se a pele mais oleosa ou mais para pele oleosa, que ele deixe pelo menos 1 minutinho antes de enxaguar, né? Porque já ajuda a diminuir a oleosidade, e que ele use um hidratante matificante, pelo menos na zona T, para não ficar com aquele rosto brilhando, né? E mulher geralmente ela é mais adepta ao skincare, né? Ao fazer. Então daí a gente orienta, mesma coisa, sabonete adequado, o uso de hidratação, e todo mundo com filtro solar adequado ao tipo de pele, ao tipo de ocupação. É bem importante adequar o filtro solar à ocupação da pessoa, sabe? Sim. Então, se a pessoa tem uma profissão que ela sua muito, o filtro que ela usa tem que ter uma resistência maior à água. E ela tem que se preocupar com a reposição também? A reposição que fala, Sim, né? Se repassar? Sim, é importante que repasse, porque o próprio suor ou o próprio tempo, ele diminui essa eficácia. Sim. Então, é importante que faça essa reaplicação de tempos em tempos. E tem hoje em dia os pós com protetor solar para essa reaplicação. Isso é eficaz? É Legal. eficaz. Agora, o que ajuda é bastante para quem já está com maquiagem, né? É importante que o protetor seja adequado ao tipo de pele, e é importante em relação ao fator de proteção que a gente escolha fatores mais altos. Dá diferença em fotoproteção de um fator 40 por 60? Não dá muito, mas o que é diferente nisso? Se você pega um 60 e espalha muito, ele cai para, sei lá, 20, 30. Isso se eu não pego a quantidade adequada. Você pegando a quantidade adequada, em condições ideais, o protetor ele vai ter uma eficácia muito semelhante. Entendi. Passou a quantidade adequada, mas dificilmente a gente faz isso. Sim. De passar a quantidade adequada. Então, a nossa tendência é espalhar demais. Então, isso é importante a gente cuidar. Né, que a quantidade, o protetor ele tem que fazer um filme na região. Sim. Você estava me perguntando a respeito da proteção em pó, excelente, mas ela tem que cobrir. No caso de melasma, o melasma tem que ficar escondido. O repasse você deve fazer em cima do melasma até que ele fique escondido mesmo para realmente criar esse filme que você falou, essa cobertura de proteção. Então, se você pega um fator muito alto e espalha muito, ele ainda está com um pouco mais de proteção. Se você pega um pouco mais baixo e espalha muito, ele diminui muito essa eficácia. E por isso que a gente fala fator um pouco mais alto. E é difícil para nós, no dia a dia, você entender que você está passando a mesma quantidade aqui, você acaba, igual você falou, na hora que você espalha, fica um pouco mais aqui, fica um pouco mais ali. Tem essa diferença? Ana, o que os estudos falam, que seria correspondente a 1 colher de sopa, ou você fazer uma medida assim, com o filtro da palma até a ponta do dedo por região. Então, por região. Então, 1 colher de sopa no rosto, 1 colher de sopa no braço, 1 colher de sopa na perna. Mas por quê? Porque a incidência de radiação na perna é menor que no braço, menor que no rosto. Sim. Então, a quantidade de filtro, de modo geral, ela é muito maior do que a gente usa. Então, é importante essa reaplicação, é importante que a gente se preocupe em fazer
esse filme na região que você quer proteger. Legal. E pra gente finalizar sobre skincare, então, eleger limpeza e hidratação E protetor solar seria o básico, o ideal? Básico. Agora sim, tem as outras coisas. Retirar a maquiagem adequadamente, né? Você precisa de ter um demaquilante que seja para o tipo de maquiagem que você usa. Lembrar de que depois que usa o demaquilante, retirar o demaquilante, lavar novamente, não deixar resíduo dele, para então hidratar. O ideal é que a gente deixe essa pele respirar e com uma hidratação adequada. Embora as maquiagens mais modernas elas protejam bastante, a gente tem que ter muito cuidado com a capacidade dela de produzir comedões, que são aquelas bolinhas, os cravinhos fechados. Isso a gente vê com bastante frequência em quem usa muito maquiagem que não tira adequadamente. A gente está vendo muito essa moçadinha agora usando, né, bastante maquiagem, então precisa ter cuidado com essa retirada. Legal. Eu adorei. Bom, a gente tirou bastante dúvida e muita coisa do dia a dia. É legal ter essa conversa com você, que tem toda essa vida no dia a dia no consultório e são dúvidas frequentes na vida de todo mundo aí a respeito de como cuidar da pele em relação a melasma, em relação a acne, em relação ao skincare, que é tão importante hoje em dia. Foi um prazer te receber e que a gente possa ter outras conversas como essa com você, doutora. O prazer foi meu.